Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Se tem um nome que é sinônimo de luta pelo meio ambiente no Brasil, esse nome é Marina Silva. Deputada federal eleita por São Paulo, Marina foi senadora, ministra do Meio Ambiente e candidata à presidência da República. No segundo turno das eleições presidenciais no Brasil em 2022, ela assumiu um papel central na campanha do então candidato e agora presidente eleito Lula. Com 4 décadas de militância e vida pública, Marina é reconhecida internacionalmente pela sua incansável defesa do meio ambiente. Para conversar comigo sobre os rumos da política ambiental no Brasil, eu tenho a honra de dizer que hoje eu estou com ela, Marina Silva. Marina, seja bem-vinda. Acho que quem nos acompanha te conhece, mas, por favor, conta um pouco pra gente sobre quem é você. Primeiro, bom estar com você, Jennifer. Bom que estamos fazendo essa conversa depois de um processo intenso de campanha em que estamos respirando aliviados porque ganhou a democracia brasileira. Bem, eu costumo me definir como uma pessoa movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar e a determinação para escalar as montanhas que eu não devo esconder atrás da fé. Nasci e me criei no estado do Acre, nos seringais de extração de látex da Amazônia. Fui analfabeta até os 16 anos, me alfabetizei aos 16 anos, sou professora de História, sou psicopedagoga também, com especialização em teoria psicanalítica, sou ambientalista, sou política e sou uma mulher negra que enfrenta os grandes desafios de como a gente combater as desigualdades, preservando o meio ambiente e com democracia. Então, esse foi o lema da minha campanha por São Paulo e pelo Brasil, que era combate às desigualdades com democracia e sustentabilidade. Muito bom, pequeno repertório, né? Uma coisa bem, bem singela. Marina, bom, a gente passou o segundo turno, a gente passou essa fase, a eleição foi definida, Lula é o presidente eleito. E durante a campanha, né, a senhora falou sobre como essa eleição definiria o futuro da Amazônia. Então, agora, com o resultado que a gente tem, né, qual é esse futuro que você enxerga para a Amazônia? Um futuro em que ela permaneça a Amazônia. E para que ela permaneça a Amazônia, com sua diversidade biológica, com seus ecossistemas complexos e maravilhosos, com seus povos originários, com sua diversidade social, cultural, a sua sociobiodiversidade, tem aí um trabalho muito grande. O trabalho de transitar para uma economia de baixo carbono no Brasil inteiro, um modelo sustentável de desenvolvimento, e no caso da Amazônia, de sermos capazes de criar uma bioeconomia, a economia da floresta, em que a floresta preservada seja mais valiosa para gerar emprego, para melhorar a vida das pessoas, do que ela destruída para criar gado e plantar capim. A Amazônia pressupõe uma economia diversificada. Aquilo que já está estabelecido, que são as áreas que já estão sendo usadas, devem ser consolidadas, aumentar a produção nessas áreas por ganho de produtividade, inclusive as áreas que estão abertas e que foram abandonadas ou estão semi-utilizadas, recuperar as áreas que precisam ser recuperadas, como as áreas de preservação permanente, as reservas legais, demarcar as terras indígenas, criar as unidades de conservação, de proteção integral e uso sustentável e investir forte numa junção de alta tecnologia com o saber tradicional dos povos originários que durante milhares e milhares de anos ocupam aquela região e mantêm ela inteiramente preservada. Aprender com essa cultura é fundamental. A Amazônia não é o problema do Brasil, a Amazônia é a solução do Brasil. Ela produz as nossas chuvas, ela já nos abasteceu com muita energia, ela é
digamos, o nosso maior símbolo de identidade e ela precisa ser mantida. Sem a Amazônia, nós seremos bem menos brasileiros. E quando eu digo sem a Amazônia, é com ela destruída, porque ela está correndo risco. Já temos cerca de 20% de área destruída da Amazônia. Dizem os cientistas que se alcançar os 25% de destruição, ela entra num processo de savanização, se transformará numa savana. Sem a Amazônia não haverá chuvas. Então, se não haverá chuvas, provavelmente a maior parte do Brasil vai se transformar num deserto, principalmente o sul, o sudeste e o centro-oeste. E além da complexidade, né, atual da região, né, que é muito diferente daquela de 20 anos atrás, mesmo com a eleição do presidente eleito Lula, né, a gente vai precisar de tempo para fazer com que o desmatamento volte a cair. O que precisa ser feito para retomar o padrão de redução do desmatamento e como aplicar essas medidas para que elas sejam duradouras e evitar essa disputa de narrativas, porque em 4 anos isso pode mudar de novo. Então, como transformar isso de fato numa política permanente? Quem transforma uma política em política permanente é um povo, uma sociedade. Nós conseguimos, em um governo, reduzir desmatamento por quase uma década em 83%. Mas na democracia existe alternância de poder. Não existe essa possibilidade de, numa democracia, você ter um projeto bom que só funciona com um grupo, com um partido. Então, o povo tem que decidir o que ele quer como política permanente para, independente das mudanças que a democracia estabelece como processo, as políticas continuarem. Eu costumo dizer que nós temos que sair da fase das políticas de curto prazo para alongar o prazo dos políticos para a fase das políticas de longo prazo no curto prazo dos políticos. Por exemplo, por mais que você tenha a loucura do negacionismo, mas nenhum governo propõe que não tenha nenhum sistema de saúde no seu país, que não tenha nenhum sistema de educação no seu país, porque a sociedade decidiu que propor isso é um absurdo. É fundamental que a sociedade estabeleça também que nenhum governo possa propor, como propôs o Bolsonaro, de que a forma de desenvolver o país é destruindo a floresta, que é a nossa maior fonte de riqueza, que é ela que produz a nossa água. Então, isso é um povo que decide. O que pode ser feito agora são políticas emergenciais para enfrentar o problema, recompondo as equipes que foram desestruturadas, o orçamento que foi diminuído completamente, estabelecendo a retomada do plano de prevenção e controle do desmatamento, que já deu certo, mas que terá que ser atualizado, porque hoje o que nós temos é incomparavelmente pior, mas, ao mesmo tempo, trabalhar na direção das políticas estruturantes, que é investir num novo modelo de desenvolvimento, destinar as áreas florestadas, que são na ordem de 57 milhões, para parques, que são, no caso, aí, as unidades de proteção permanente ou de proteção de uso sustentável, e as áreas que vão ser consolidadas, porque já foram abertas, para as atividades econômicas que já estão lá estabelecidas, migrando para, do lado da agricultura e da pecuária, uma agricultura de baixo carbono, e do lado do uso sustentável da floresta para a bioeconomia, que mantenha a floresta em pé e proteja os povos originários. Então, você tem políticas emergenciais, você tem políticas estruturantes. Isso não acontece em 4 anos, mas isso precisa ficar estabelecido e ter continuidade, independente do governo que for ganhar. Obviamente que o povo tem que fazer uma escolha, que é de não eleger os negacionistas, porque eles não lidam com a realidade. Eles não reconhecem que tem mudança climática, eles não reconhecem que a Terra é redonda, eles não reconhecem que os recursos naturais têm limites, eles não reconhecem a realidade. E se você é governado por quem não reconhece a realidade, a consequência é enorme. Você teve uma pandemia em que cerca de 300 mil vidas poderiam ter sido poupadas e não foram, porque simplesmente o governo decretou, apesar do que a ciência dizia, que aquela doença gravíssima, que matou
mais de 700 mil vidas, era só uma gripezinha. As coisas não acontecem porque a gente põe o nome delas. Elas têm uma realidade. E essa realidade, a gente nomeia essa realidade. Né? Isso aqui não é computador porque eu disse que era computador. Existe uma máquina que a gente dá um nome com os componentes dessa máquina, tecnológicos, e, enfim, todos os aspectos que ela tem. Os negacionistas, eles não dão a mínima para a realidade. Então, nós temos que ter políticas de longo prazo, no curto prazo dos políticos, institucionalizar ao máximo as políticas. As políticas não podem ser partidarizadas, fulanizadas, elas têm que ser institucionalizadas. O que significa isso? Uma política pública que funciona, a gente tem que transformar em uma lei aprovada no Congresso de que essa política terá continuidade, para evitar que quem chegue de imediato já comece a destruir tudo. Ou seja, né, uma política aprovada no Congresso dá mais trabalho para ser desconstituída. Quando ela é apenas uma ação daquele governo, o governo que chega acha que pode tirar tudo e fazer outra coisa, mesmo tirando aquilo que funciona. Eu fui candidata desde 2010, eu dizia, as coisas boas eu vou preservar, as coisas erradas eu vou corrigir e vou criar coisas novas. A ideia de preservar aquilo de bom que a gente encontra é um ato republicano, é democracia, é respeito. Eu não posso imaginar que eu vou criar o novo em cima do nada. Eu não posso dizer, não, essa política aqui foi feita no governo do fulano, esquece. Né? E os políticos, inclusive, têm a mania de mudar o nome das coisas. Eu não preciso mudar o nome das coisas para poder deixar a minha marca. Eu tenho que escrever o meu nome, não é ficar escrevendo outro nome em cima daquilo que outro fez para apagar a memória desse outro. Né? Isso, para mim, é um novo ciclo. Eu não posso entrar no governo. Eu fiz isso no Ministério do Meio Ambiente. Inclusive, muitas das pessoas que eram da equipe anterior do Fernando Henrique ficaram comigo, na minha equipe, porque eram pessoas que tinham um trabalho sério, um trabalho bom. Por que elas tinham que sair dali só porque elas tinham trabalhado no governo do Fernando Henrique? Puxando um pouco, né, nesse cenário mais geral, contexto global, né, a gente estava aí mergulhado nesse clima de campanha e de eleição, mas ainda existe Covid-19, ainda existe uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ainda tem aumento do custo de vida, aumento da fome, da miséria. A gente sabe que as questões elas estão todas interligadas, né? Mas como que a gente coloca meio ambiente e clima como prioridades no meio de tantos desafios também que são tão urgentes? Nós temos a guerra, nós temos problemas econômicos, problemas sociais, que são questões urgentes e prioritárias. E nós temos clima e guerra, que precisa de um caminho de paz. É um absurdo essa guerra, e que precisamos dar uma solução para os problemas. Acho que quando a gente encara tudo como sendo um problema grave, a gente vai buscar as soluções na escala que seja compatível com a resolução dos problemas para todos eles. O planeta não vai parar de aquecer porque nós temos uma guerra. Só que continuar aquecendo o planeta gera uma guerra ainda maior. Nós ficamos apavorados com a possibilidade de um conflito nuclear, né, na guerra na Ucrânia. Mas existe mísseis poderosíssimos de carbono que estão sendo lançados na atmosfera e que têm um potencial de destruição da vida, tanto quanto. Só que, diferentemente, não é, de alguns conflitos que alcançaram, e foram terríveis, uma parte do planeta em termos geográfico e demográfico, o clima alcança geográfico e demograficamente o planeta inteiro, inclusive aqueles que não contribuíram em nada para a sua alteração, como é o caso dos povos originários. Pelo contrário, eles hoje são uma grande máquina de proteção. Marina, você comentou um pouco sobre a COP27 e eu quero te fazer uma pergunta sobre a conferência, né? O que ficou da COP27 para os próximos anos? Era uma COP que todo mundo já sabia que ia lidar muito mais com a agenda de implementação, diferentemente da COP de Glasgow.
que se tinha ali uma expectativa de ter uma forte sinalização em relação ao aumento das ambições globais, em termos de redução de emissão de CO2, e o debate sobre perdas e danos, além dos temas que historicamente já estão postos: regulação de mercado de carbono, financiamento, adaptação e mitigação. No caso de financiamento, continua um impasse, porque os recursos que estão aí propostos dos 100 bilhões sequer já foram alocados, e sabemos que precisam ser ampliados. Há até uma comparação que foi feita pelo Dasgupta no relatório que ele fez para o Reino Unido, de que enquanto nós temos aí uma luta para conseguir 100 bilhões por ano para as ações de mitigação e adaptação, o mundo investe na economia que aumenta a emissão de CO2 cerca em torno de 4 a 6 trilhões de dólares. Então, é uma disputa muito desigual, digamos assim, uma batalha muito desigual, porque a nova economia precisa ficar de pé. Mas eu considero, e todo mundo considera, que foi uma vitória ter sido admitida a ideia de ter um mecanismo para a reparação dos países que são vulneráveis com o mecanismo de perdas e danos, e de que tenha sido criado, não é, um grupo de trabalho, um caminho para se chegar à melhor fórmula de como isso será feito. Os países ricos sempre tiveram dificuldades de lidar com esse tema, mas que agora essa COP consegue colocá-los na agenda. E, ao ser colocado na agenda, significa que as próximas COPs terão que dar conta de como será feita a arquitetura desse mecanismo, como serão feitos os aportes, para que esses países que correm riscos de desaparecimento material em vários níveis, né, seja por elevação do nível dos oceanos, seja em função do aumento das situações de escassez de água, como já acontece em vários países da África, que já vivem situações terríveis de fome em função da ausência de chuva. Então, esse mecanismo eu considero que foi uma grande vitória dessa COP, porque inicialmente não havia sequer uma disposição em colocá-lo na pauta, quanto mais de sair já com um processo para dar materialidade a essa decisão. Puxando por essa questão da necessidade de uma nova economia, nos meses de campanha do segundo turno, principalmente, você falou muito sobre o novo ciclo de prosperidade. O que é esse novo ciclo? Um novo ciclo de prosperidade que tem a ver em olhar para a história e verificar que, ao longo da história da humanidade, nós tivemos vários ciclos de prosperidade, só que todos eles em prejuízo altíssimo dos recursos naturais e com a geração de riquezas que não foram distribuídas com justiça para todos. Que esse novo ciclo de prosperidade tenha como base a proteção dos recursos naturais, sem o que não haverá condição de continuidade da vida no planeta, quanto mais de prosperidade, uma relação justa de distribuição das riquezas que sejam geradas a partir desses recursos, e de que se possa fazer isso respeitando a diversidade existente no mundo. Cada país tem um nível de desenvolvimento, uma cultura, uma forma de ser e estar no mundo que precisa ser respeitada, mas que tenha ali uma base comum, que seja, não é, a proteção dos recursos naturais, o uso sustentável desses recursos, com combate às imensas desigualdades, para que todos possam ter acesso às novas oportunidades. Isso envolve prosperidade não apenas econômica, mas social, cultural, no acesso ao conhecimento, à tecnologia, o respeito às formas diferentes de produzir conhecimento
e tecnologia. Se nós verificar que tivemos um início de ciclo de prosperidade com base na extração da madeira, do pau-brasil, dos recursos minerais, nós vamos ter um segundo ciclo com base na exploração da cana-de-açúcar, no cultivo da planta de açúcar, da cana-de-açúcar, do café, por exemplo, e depois nós vamos para um outro ciclo que combina agricultura e indústria, mas todos eles com alto impacto sobre os recursos naturais, com alta concentração de riqueza e com muitas desigualdades sociais. Quando eu falo em um novo ciclo de prosperidade, seja aquele que não deixe ninguém para trás, que dessa vez os indígenas, as mulheres, o povo preto, e isso tem a ver com a realidade de cada povo, de cada país, estou falando em relação ao Brasil, não é? Os segmentos que são vulneráveis ou foram vulnerabilizados, minorizados na sociedade brasileira, também possam ter acesso aos bens, serviços e possibilidades desse novo ciclo. Por exemplo, no caso do México, eu tenho uma história que eu sempre conto, que é de uma comunidade de pessoas indígenas que, no início da ocupação dos territórios, foram empurradas para uma área erma, com muito vento, terras não férteis, com muitas pedras, muitos pedregulhos, e essa comunidade de mais ou menos 30 mil pessoas ficou nessa região. O que tinha lá em abundância era vento. Quando veio agora, não é, a necessidade de mudança da matriz energética que o mundo está correndo atrás, e foram feitos os inventários das correntes de vento para licitar esses espaços para as empresas produzirem energia eólica, o lugar onde tinha uma quantidade de vento mais adequada era exatamente nessa comunidade. E, mais uma vez, o leilão era para uma grande empresa produzir energia eólica. E aqueles que secularmente foram empurrados para uma região de baixa fertilidade, pouca chuva, muito vento, iriam mais uma vez assistir o uso de um novo recurso natural em benefício de poucos. Foi aí que um grupo de engenheiros idealistas, alguns até espanhóis, resolveram fazer uma articulação para criar uma empresa comunitária de geração de energia eólica. Na Rio Mais 20, já se estava ali próximos a fazer a primeira licitação, né, do primeiro leilão o primeiro leilão de energia eólica comunitária, que era exatamente dessa comunidade, beneficiando a todos, e não apenas um pequeno grupo. Nesse sentido, a agenda ESG se tornou prioridade de muitas empresas. Como você percebe a ação do setor privado de inserir essas questões, né, o social, o ambiental e de governança, como pilares estratégicos nos negócios? O conceito, a proposta é correta e genuína necessária. O problema é que existem alguns que se apropriam apenas nominalmente da proposta, da ideia, do mecanismo. E existem aqueles que, de fato, querem ter uma atividade de impacto social, impacto ambiental, impacto na gestão, criando resultados positivos para a sociedade, para a empresa, para o seu país e para o mundo. Obviamente que aqueles que não fazem certo, cedo ou tarde, estarão sendo desmascarados como fazendo apenas greenwash, propaganda enganosa. Os que estão fazendo de fato irão se firmar perante os consumidores, perante a opinião pública e o próprio mercado, que vai exigir não apenas rótulos, mas vai exigir fatos associados a produtos que, de fato, não sejam de impacto negativo, e isso é necessário. Isso tem a ver com o racismo ambiental, porque determinados grupos pagam um preço mais alto. No caso do Brasil, os indígenas e o povo preto pagam um preço mais alto. E é preciso associar isso também ao conceito de justiça climática.
porque existem aqueles que pagam preço por resultados que são produzidos negativos para os quais eles não contribuíram. Os países vulneráveis, eles têm baixo nível de contribuição em termos de emissão de CO2, mas eles serão os mais prejudicados. Então, para sermos justos, é necessário que se tenha ação de adaptação e mitigação e as ações de perdas e danos. Para a gente começar a fechar, qual é a sua perspectiva para os próximos anos? Com um novo governo, novas gerações, mudanças no mercado, qual é a perspectiva para a agenda ambiental e climática no Brasil? A primeira perspectiva é de muita esperança, porque nós estamos tendo a oportunidade de ver o povo brasileiro escolher o lado do enfrentamento do grave problema da destruição das florestas, que pode se constituir numa das maiores catástrofes para a humanidade. A gente está vendo que a sociedade escolheu o caminho da transição energética para uma matriz energética limpa, o caminho da transição para uma agricultura de baixo carbono, um processo de reindustrialização que considere já as metas e os objetivos do desenvolvimento sustentável, o caminho de uma visão de desenvolvimento econômico que não trate os problemas sociais e os problemas ambientais como externalidades, mas que trate tudo isso como um esforço a criar não externalidades negativas, mas externalidades positivas, não é? Desdobramentos positivos, diretos e indiretos, tanto para o nosso país quanto para o planeta. Eu vejo com esperança. É um trabalho muito grande que teremos pela frente. 4 anos é um período curto, não dá para fazer tudo em 4 anos, mas é fundamental que as pilastras desse novo processo sejam colocadas de tal forma que daqui para frente, independente de quem seja o governo de plantão, elas possam ter continuidade. E, obviamente, que quando eu falo de governo de plantão, não no sentido pejorativo, eu me refiro ao campo democrático, porque a alternância de poder é necessária numa democracia. Né? Não me refiro àqueles que têm uma visão negacionista, porque para eles não importa a realidade. E aí, de fato, é o fim de qualquer processo, porque você sabe que existem políticas que têm que ter continuada, independente do governo do poder. A educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento econômico, existem políticas que precisam ter continuidade. E numa visão negacionista, autoritária, você nega a realidade e acha que é possível fazer as coisas de forma arbitrária, como, por exemplo, dizer que não tem problema destruir a floresta, ou de que não está sendo destruída a floresta, e que quem conhece a agenda sabe que essa realidade difícil está espalhada pela Amazônia inteira e por todos os biomas brasileiros. Então, há sim uma esperança que precisa ser transformada em ação concreta, não só do poder público, mas das empresas e da sociedade para esse novo ciclo de prosperidade. Com infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, com bioeconomia, com demarcação das terras dos povos indígenas, com respeito à diversidade social, econômica e cultural do nosso país. Vai ser muito bom. Uma coisa só que eu queria complementar, né? O Brasil, historicamente, as maiores contribuições que deu foi liderando pelo exemplo. Que o Brasil volte a liderar pelo exemplo. Que a gente consiga, né, combater todo o desmatamento criminoso, todo o garimpo criminoso, que a gente consiga, de fato, investir numa matriz energética limpa, renovável, segura, com geração distribuída, que a gente consiga transitar para uma infraestrutura voltada para o desenvolvimento sustentável. E isso é a grande contribuição que o Brasil pode dar, e foi essa mensagem que o presidente Lula levou para a COP, de que o Brasil está voltando para liderar pelo exemplo, fazendo aquilo que sempre fez. Marina, foi uma honra conversar com você e te ouvir sobre temas tão importantes. Muito obrigada por participar aqui do podcast.
Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!